A leitura de campo ela não deixa de ser um processo intuitivo, mas ela também pode acontecer em vários níveis. Então, quando a gente fala de leitura de campo, né, por exemplo, dependendo da situação, dependendo da sua sensibilidade, pode ser que em vez de receber uma imagem, venha uma palavra na sua cabeça, venha uma palavra no seu ouvido. Né? Pode ser um palavrão, como pode ser, enfim, um sentimento, uma percepção de acusação. Né? Ou simplesmente aquilo que levou àquela discussão naquele dia, naquele momento, naquele ambiente. Então, o que é essa decodificação, essa tradução? É que traduzir pode ser traduzido de várias formas diferentes, em vários contextos diferentes, e conforme a visão de quem está fazendo a tradução. Então, assim, vamos lá, decodificando, né, o campo. A gente já falou aqui um pouco dessa coisa do despertar, enfim, essa coisa de entrar nessa conexão, enfim, né, todos esses processos. E o que é decodificar o campo? É quando, na verdade, né, a gente começa a compreender a funcionalidade disso. Então, por exemplo, né, eu falo que assim, um exemplo clássico, né, muito comum, pelo menos nos anos 80 e 90, né, hoje acho que nem tanto. Quando a gente ia no banco pagar a conta, né, e antigamente não tinha o serviço como tem hoje, você tinha que pegar aquele papel e ir até o banco pagar, né? Hoje você faz tudo via aplicativo, né? Mas quando você tem que, porventura, aí resolver algum documento, isso serve para o cartório, por exemplo, tá? Nós vamos mudar um pouco a linguagem para o cartório, né? Que ainda é bastante comum. Quando você tem que ir lá no cartório, tirar um papel, um documento, fazer alguma coisa, o que acontece? O que ocorre? Né? É muito comum estar cheio de gente, é muito comum estar aquele burburinho, né? Enfim, tem pessoas que estão indo tirar certidão disso, certidão daquilo, certidão de casamento, né? Às vezes, enfim, pessoas estão indo tirar certidão de óbito, certidão, enfim, né? E documentos, e validações, e impostos, e não sei o que, e tudo aquilo, né? E é muito comum a gente chegar nesse lugar sentir que às vezes está muito pesado, está muito denso, está difícil, né? Mesmo quando você chegar muito cedo, né? Mesmo que você fala que você é o primeiro da fila, às vezes não tem ninguém na tua frente, você chega lá, né? E aí logo que você chega, tem uma filinha que se acumula, e você está naquele lugar, e aí você já está olhando ali, meio que dá aquela sensação, aquela agitação, e você se pergunta, tá, mas o que está acontecendo, né? E aí eu costumo dizer que essa decodificação, né, o traduzir, né, a gente pode decodificar é traduzir o que está acontecendo. É que ali tem um acúmulo de energia, tem um acúmulo de elementais negativos, tem muitas vezes um acúmulo de forma-pensamento. E o seu campo, por mais que você esteja zen, tranquilo, por mais que esteja lá tudo calmo dentro de você, quando você chega nesse ambiente, né, parece que dá um choque, né? Parece que você levou, né, enfim, né, aquelas máquinas de choque, né? Você teve que sentir ali que tem algo ali, que você não sabe o que é, mas simplesmente dá uma agitação, né? Ah, isso é o campo. É o campo, às vezes, né, se a gente for falar, muito comum de um cartório. Porque imagina que quase todo mundo que está indo ali com alguma aflição, com alguma pressa, com apreensão,
às vezes com receio de alguma coisa que não vai dar certo, às vezes com muita pressa, né, porque de repente faltou um documento num processo, em alguma coisa, e imagina que assim, qual que é a leitura de campo que normalmente a gente tem num cartório, que é um dos lugares talvez mais fáceis da gente identificar, né, e fazer essas traduções. Eu digo que é muito raro alguém que tem um mínimo de sensibilidade, inclusive quem não tem, chega normalmente no ambiente do cartório, e às vezes até quando é uma pessoa muito calma, ela entra no cartório e começa a ficar irritada. Não é só porque tem um monte de gente ali, tem uma fila e tem senha. É porque a energia que está ali, o campo que se apresenta, é um campo viciado em pessoas que têm um nível de agonia, um nível de aflição. Claro, eu estou dando exemplo de um ambiente que comumente não apresenta, né, um ambiente insalubre em termos de leitura energética, né, em termos de leitura de campo. Quem trabalha ali recebe essa pressão o tempo todo, 24 horas por dia, uh, uh, e tem um desgaste mental muito grande. E quem fica rico realmente é quem é dono do cartório, né? Porque, enfim, o povo está trabalhando ali só se for, né? Mas, enfim, uh, uh, falando aqui da parte prática disso, né, o que acontece? As pessoas que desenvolvem, né, as pessoas que conseguem ter essa percepção, ainda que num nível mais inicial, e tem lugares que nem precisa, né? Não só o cartório, mas hospital, igreja, delegacia, né? São ambientes em que é muito fácil a gente fazer uma. Tudo bem, né? Enfim, enterro, cemitério, depende, né? A gente tem uma variação, né? Mas hospital, igreja, delegacia, cartório, né? Enfim, banco, são lugares que comumente, né, enfim, talvez nesses assim, claro que a delegacia porque tem uma questão de agressão, as pessoas entram ali armadas, as pessoas às vezes são presas, né, enfim, a delegacia não é um órgão nada tranquilo, né, nem é para ter essa tranquilidade, né. A não ser talvez essa delegacia do interior, que não tem nada acontecendo, né. Enfim, que às vezes passa uma semana e não tem uma única ocorrência, né, que não é o comum das grandes cidades, né, sobretudo as cidades com mais de 500 mil habitantes, não é o comum, né. O que ocorre? Quando a gente pensa nessa leitura de campo e a gente pensa na tradução disso, claro que a gente começa a ter situações menores, ou situações mais focadas. A prática e a tradução do que é uma leitura de campo em outros ambientes, né? Vamos lá, o ambiente de uma padaria ou de um restaurante, né? Que aí é um pouco mais variável, apesar dos pesares, é mais saudável, né? Mercado também, né? Tá, vamos pegar o mercado. Vamos dizer que você foi no mercado, você chegou lá num determinado corredor do mercado lá, né? De repente no corredor lá, enfim, do hortifruti, né? Aí você chega lá e dá uma irritação, você tá com seu carrinho, assim, não tem ninguém atrás de você, ou não tem ninguém na frente, aí passa alguém ali, você tá lá irritado no último, e você fala, ué, mas não tem ninguém aqui, né? O que está acontecendo? Né? Seja uma situação mais sutil, né? E dali a pouco, por exemplo, você escuta lá os atendentes, teve a discussão assim, assado, 2 horas atrás, ou na hora do almoço, sei lá em que momento do dia, mas naquele dia, né, de repente você pega as pessoas falando, os atendentes ali, os auxiliares falando, de repente você pega uma conversa de que teve uma briga ali, uma discussão, sei lá, enfim, né, talvez 2 clientes do mercado ali, né, enfim, brigando, e você descobre que justamente no lugar que você passou, a irritação, a raiva, a ira, né, estava ali. De alguma coisa que aconteceu muitas vezes
há pouco ou algumas horas antes, às vezes até bem antes, né? Talvez 1, 2, 3 dias antes, dependendo do nível de intensidade do que estava acontecendo. E se é uma coisa que acontece recorrente naquele ambiente, né? Vai ser algo mais forte. Mas se é uma coisa que aconteceu de forma aleatória, né? Se não tem um registro tão constante de brigas ali, de discussões, etc., né? Você passou por aquele lugar. Se você sentiu raiva, se você sentiu tensão, isso é uma leitura de campo. Então, talvez você já tenha feito essa leitura de campo muitas vezes na vida e simplesmente não tenha se dado conta disso. Né? Talvez já tenha feito isso milhares de vezes. Então, quer ver, ó, uma coisa que é muito fácil, né? Assim, muito fácil, aspas, né? Não necessariamente, mas quer ver, quando, né, chega o marido em casa, quando chega a esposa em casa, e assim, e de repente, às vezes você só de sentir a pessoa pôr a chave na porta, às vezes só a maneira como a pessoa põe a chave na porta, na sua audição você já escutou, opa, tem alguma coisa de diferente. Claro, volto a dizer, como falei no vídeo anterior, nós não somos treinados para isso, é uma coisa que vem depois de um certo treino, né? Mas assim, é bastante comum a gente perceber a força, a intenção, a energia que uma pessoa está colocando numa determinada situação. Então, nesse exemplo, quando alguém entra na casa e sobretudo o marido, a esposa, entra na casa e só de virar a chave de abrir a porta, às vezes você está aqui e você já sente, né, que tem alguma coisa que está diferente. Então, assim, isso é uma prática, né? Aí você vai falar, não, mas eu sei que a pessoa fez barulho, porque a pessoa pisou mais forte. Isso é um reflexo físico, né? Mas muitas vezes, inclusive, a gente sente, né? Conforme a sua sensibilidade. Às vezes, né, se é uma casa que tem garagem e você escuta a pessoa vindo, muitas vezes só do modo como o carro para ali, né, na garagem, você escuta, você sente, você já identifica que tem alguma coisa acontecendo, né? Então, esse movimento, essa energia, a leitura de campo, o decodificar o campo, ele significa você conseguir perceber num nível mais sutil o que está acontecendo, o que ocorreu. Então, por exemplo, ainda nesse do mercado, para a gente voltar nisso, talvez pareça um pouco melhor. O que acontece? Num nível mais primário, a gente tem essa raiva, a gente tem essa irritação e não sabe de onde isso veio, né? Já num nível mais intuitivo, mais no nível do sexto, sétimo chakra, né, nessa linha, a gente começa a ter imagem. Então, muitas vezes a pessoa passa por aquele corredor, ela tem aquela raiva, às vezes tem uma sensação no estômago, né, que atinge o plexo solar, e aí junto com aquilo vem uma imagem. E às vezes aquela imagem traduz o que aconteceu naquele lugar, né? Ah, mas então isso é uma intuição, é uma evidência. Olha, você pode dar o nome que você quiser. A real é que isso é uma leitura de campo, porque é uma coisa que está, é uma energia que está ali ainda, né? E se for considerado um processo intuitivo, que seja. Mas isso acontece o tempo todo com a gente. A leitura de campo ela não deixa de ser um processo intuitivo, mas ela também pode acontecer em vários níveis. Então, quando a gente fala de leitura de campo, né, por exemplo, dependendo da situação, dependendo da sua sensibilidade, pode ser que em vez de receber uma imagem, venha uma palavra na sua cabeça, venha uma palavra no seu ouvido. Né? Pode ser um palavrão, como pode ser, enfim, um sentimento, uma percepção de acusação. Né?
ou simplesmente aquilo que levou àquela discussão naquele dia, naquele momento, naquele ambiente. Então, o que que é essa, essa, essa decodificação, essa tradução? É porque traduzir pode ser traduzido de várias formas diferentes, em vários contextos diferentes, e conforme a visão de quem está fazendo a tradução. Então, assim, a gente também pode pensar de uma forma bem linear, né? 10 pessoas podem pegar um determinado texto e traduzir um determinado texto, 10 pessoas podem pegar um mesmo texto e talvez tentar, né, escrever e fazer um relatório sobre um determinado texto, mas 10 pessoas provavelmente vão escrever de forma mais ou menos diferente sobre o mesmo tema, e dependendo do que aconteceu ali, você vai ter 10 versões diferentes da mesma coisa. A grande questão é que esse traduzir, esse decodificar, ele depende um pouco, né, desse alinhamento do grau de sensibilidade de cada pessoa. E isso é algo que exige realmente um nível de prática, né? Porque quanto mais a pessoa pratica isso, mais refinado vai estar a capacidade da pessoa de traduzir aquilo com que ela entra em contato, né? Então, basicamente, isso é realmente o nosso processo de decodificação. Isso vai ficando um pouco mais complexo à medida que a gente vai falando disso. É algo bastante interessante, só que ao mesmo tempo é um dos vetores nos quais a maioria das pessoas mais tem dúvidas, né? Enfim, seja lá como for, ficamos à disposição, né? Se você quiser entender um pouco melhor disso, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vem com a gente para o próximo vídeo, né? Vamos que vamos.